Quando teve aquela treta toda, eu te mandei uma mensagem e tal, né? Tentei, pô, aí quando começou o Monark Talks, eu disse, cara, precisar de convidado, me chama, eu vou aí e tal. Porque eu imaginei que ia ser mais difícil conseguir galera pra vir, Sim, não foi. Não foi, a galera veio, graças a Deus, né? Que bom. Mas eu fiquei muito preocupado, assim, pessoalmente, assim, eu tenho um carinho por vocês eu há acho muito que tempo. qualquer Legal, um que eu também. acompanha você... A jornada de tempos, vocês há tempo, né? teria ficado... É humano ficar preocupado. É humano, é né? humano. É humano ficar preocupado. Agora, Mas o que eu queria dizer fale. era que nesse processo todo do flow, de liberdade de expressão, essa parada toda, o grande problema, Monark, eu acho que é isso que eu quero dizer, é que... Eu poderia ter falado melhor. Claro, eu sei. Então, mas não é só isso. É porque você não é mais um cara... É aquele velho papo do Skylab, tá ligado? Cara, não dá pra ser mesa de bar É o Peter Parker. 1 milhão de pessoas te ouvindo, entendeu? Então, assim, Tá. se essas pautas são importantes... Cara, tem que aumentar o nível da complexidade do assunto. Tem que conseguir lidar com as minúcias. Tem que saber onde é que estão querendo me pegar nessa conversa. E isso é importante porque liberdade de expressão é um assunto que cresceu muito dentro dos ambientes religiosos. Dentro da teoria do direito, liberdade de expressão nasce muito da liberdade de Religiosa, crença. sim. Da liberdade de religiosa. Então, de exercício de culto. isso, de exercício de culto. Todo direito, fundamentalmente, vem de um processo religioso, né? De criação. Isso, exato. Então, assim, fundamental. por isso que esse é um tema que pra gente é tão importante, por isso que talvez você encontre em mim e no Igor duas pessoas que são muito apoiadoras suas, assim. Apesar das diferenças de crença, de visão sobre Deus e de coisas assim. E eu sempre ficava muito triste quando a segunda vez, principalmente, que eu fui no Flow, que a gente falou bastante sobre Deus e tal, e colocava todas as ideias. E muita gente ficava, Monark, muito burro, falando contra Deus, falando uns negócios diferentes de Deus, blá, blá, blá. Eu sempre fiquei muito triste porque, cara, a gente sempre teve muito carinho, assim. Eu sempre gostei desse espírito de tentar entender as coisas, de perguntar, que pra mim, a minha leitura, de quem não é ninguém, mas na minha leitura, é o que fez o Flow estourar tanto, assim. Que é essa vontade de perguntar sem muita autodefesa. Porque tem perguntas que eu não posso fazer porque eu vou parecer burro se eu fizer. E sem vocês perguntavam agenda. sem agenda, não tava nem Sem como é que é essa agenda. parada aí. Uma das Entendeu? coisas que me fascinou no Flow foi isso. Isso. Que a pergunta não era uma pergunta para direcionar A conversa. uma determinada conversa para uma determinada pauta. Sim. Não tinha isso. E eram perguntas baseadas em... E eu vou falar, vai parecer um xingamento, mas não é. Era muito baseado em ignorância genuína. Sabe? Tipo, macho, eu não sei que parada é essa. Existe Me uma explica diferença entre ignorância e burrice. E disso que eu tava falando pra vocês sobre burrice. Porque o burro, não sei o quê. Existe uma diferença entre ignorância e burrice. Ignorante. Burro também todo mundo é burro, mas ignorante também todo mundo é. Tem coisas que eu não Claro. sei, coisas que o Iago não sabe, coisas que você não Não, o sabe. mundo é muito grande, o universo, né? Sim. Então, nesse processo todo, Monark, o que o Igor quer... O Igor... que o Vitor... A gente falou do Flow. O que o Vitor quer dizer... Pra mim é um elogio, vai. Eu acho que o que o Vitor quer dizer é que nesse nível de debate público que você já está se propondo... É isso. Eu acho que foi isso que demorou pra acontecer nessa virada de chave no Flow. É que, cara, não tem como você tentar lutar contra um sistema bebo, entendeu? Não tem como você tentar vencer um sistema com conversa mesa de bar. Tem que ter um preparo, tem que ter uma leitura do material, tem que cuidar da linguagem pra ninguém te pegar. Porque você tem muito inimigos nesse processo. A Gabriela Prioli tem um pontinho. Eu não acho que ela tem todos os pontos da discussão contra você. Pra mim, eu acho que ela tinha ponto nenhum. Mas ela tem um pontinho. Não, sabe qual que é Dos dados? ou um pontinho? Aquela discussão. Foi muito feio aquilo. Sabe qual que é um pontinho que ela tem? Dá pra ser mais safo. Não, claro que dá, mas eu acho que eu não... E precisa ser, cara, eu porque é escolhi- ingênuo achar que não é. Eu escolhi dá pra não ser. ser safo propositalmente. Eu escolhi... Então você tá me dizendo que essa é a tua estratégia. a minha Então você estratégia tá me é... dizendo que essa é a tua estratégia. Se o inimigo Doa quer... quem doer. O inimigo quer um território, eu não vou ceder o território pra ele. Se eu começo a me castrar a forma com que eu quero me expressar, ou a forma que eu quero ser, com medo, eu tô cedendo o território pra eles. Eu tô encercando a nossa sociedade com mais censura. Se tem vários monarcas, se todo mundo fosse um monarca, loucão, falando todo, não tem como controlar nós. Nós somos 200 milhões. Não tem como controlar o que 200 milhões falam na internet. Não tem como. Já meio que não se controla. Mas se tenta. Né? Se tenta, não. Se tenta A tentativa de controle sempre vai existir. E só é possível hoje porque ele é relativamente limitado, né? São grandes comunicadores, não é a população de forma geral, assim. Mas a população é Mas censurada chega de lá. forma geral. Mas Sim. Os seus representantes são censurados, coisas que você vai assistir você não consegue ver também. Cara, no TikTok, eu tava acompanhando o TikTok, tem um monte de cara reclamando, eu tava postando coisa da manifestação, por exemplo, e saiu fora. Não, tiraram fora. Eu vou te dar um Isso é censura das pessoas. Vou te dar um contra-exemplo, Iago, que tem mais com a nossa realidade um pouco. Sinal de liberdade de expressão
ele complica muito quando a gente envolve religião. E aí eu vou pisar no território perigoso pra mim, mas eu vou pegar um pouco do teu espírito agora, mano. Boa. Eita, eu vou comer um panetone. Desculpa, Nutri. Eu vou pegar um pouco do teu espírito agora, Monark. Teve gente que foi presa porque tava com um cartaz escrito genocida na época da pandemia. Lei de Segurança Nacional, que foi usada à torta e à direito pelo André Mendonça. Por isso que me arrisco um pouco, porque o André é reverendo presbiteriano, né? Mas... e hoje ele tá no STF. Né? Não foi o Monark, fui eu, tá? Não foi o Iago, eu tô comendo panetone. Né? Então, o que acontece? Eu já falei tanto mal do STF que se você quiser colocar na minha conta pra safar, que eu acho que é melhor. Mas, do que eu tô falando? Esses ataques, eles vêm de todo mundo que tenta exercer controle. Um dos erros nossos é o seguinte, é a gente escolher alguém que vai exercer controle para tentar bloquear os ataques. E quando eu falo em ser safo, Monark, talvez, aí também é um terreno arenoso pra caramba, quem eu acho que veio aqui que fala bem sobre isso é a Madeleine Lasco, a Madá. Gente bonita. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, eu acho, para que a gente não vire o inocente útil na mão de um desses caras que estão querendo exercer controle, justamente usando a tal da pauta da liberdade de expressão. Tipo o bolsonarismo. Não necessariamente ele, mas ele também, tá? Não necessariamente ele, mas ele também. Poderia ser um left liberal qualquer que tenha essa... Pontou pra mim por quê? Porque você tinha falado que o Monark Ok. liberal. É só pro público eu não sei se tava no ar ainda. Quando Tava não. Né? Não, é porque eu já tava imaginando já. O que é que o Vitor Furtado quis dizer aí? Mas pode ser alguém de esquerda, pode ser o bolsonarismo, pode ser... o André, eu nem acho que seja bolsonarista, embora tenha sido ministro do Bolsonaro, assim, conhecendo mais ou menos como o perfil dele, nem acho que ele seja um bolsonarista, né? Mas pode ser alguém de direita, alguém de esquerda, mas o ponto é, o cara sabendo que a gente tem... Que tem uma parcela da população que gosta dessa pauta, cara, pode ser o teu amigo Kim Kataguiri. Ele é teu amigo e tal, mas ele tá lá no poder. Então, às vezes até sem perceber. Cara, sim, ele com certeza deve ser usado de alguma forma lá dentro do sistema. Então, o que acontece? A gente tem que ser safo, quando eu digo, é por assim, se você chega pra mim e fala, não, é a minha estratégia, Vitor, eu falo, então beleza, a gente vira essa página e eu nem vou tentar te convencer de mais nada, porque você falou, não, é consciente, é deliberado, é córtex frontal, quem manja mais dessa parte é o Iago do que eu, né? É córtex frontal, é isso, é deliberado, a única coisa que eu falo pra você, então, brother, estuda. Aí o Monark burrão, eu prefiro o Monark inteligentão, pra estar mais armado. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.